Bom, pessoal, bom dia, tá? Primeiramente, tá? Hoje a gente vai ter a nossa aula gravada, mas a partir da semana que vem, aula online, tá? Normal pelo Google Meet. Então, só hoje que a nossa aula será gravada, certo? Nós começamos na aula passada o assunto representação gráfica, tá? Nós estamos vendo função afim, né? Já conversamos que o gráfico de uma função afim é uma reta e trabalhamos também a escrita, né? A montagem, vamos dizer assim, a montagem de um gráfico. Mas vamos dar mais uma relembrada aqui, tá? Não esquecendo, ó, tem alguns lembretes importantes, essa situação aqui, ó, eu não cheguei a passar para vocês, mas vou passar agora, que tá na página 40, né? Que é a seguinte situação, ó. Com base na situação a seguir, você vai aprender a construir o gráfico de uma função afim. Fabiana economizou uma parte do seu salário durante alguns meses e conseguiu comprar uma motocicleta com a qual vai trabalhar todos os dias. A motocicleta de Fabiana percorre em média 18 km com 1 litro de gasolina, portanto, a lei de formação que relaciona a distância percorrida Y com a quantidade de litros X de gasolina gastos é dada por Y igual a 18 vezes X. Então, essa é a lei de formação, a fórmula que vocês costumam dizer, tá? Com isso, então, a gente pode elaborar uma tabela, tá? Então, aqui, alguns valores, ó, possíveis para quantidade de gasolina, né, versus litro, ó. X litros, desculpa. Quantidade de gasolina X em litro. 0, 0,5, 1, 1,5, 2, tá? A distância percorrida Y, que é em quilômetros quadrados, né? Aí, o que acontece? Botando ali na nossa fórmula, 18 vezes X. Então, 18 vezes 0, 0. 18 vezes 0,5, 9. 18 vezes 1, 18. 18 vezes 1,5, 27. 18 vezes 2, 36. E com isso, a gente obtém os nossos pares ordenados para depois poder construir o nosso gráfico, tá? Os nossos pares ordenados são compostos de duas coordenadas. A primeira é sempre x e a segunda é sempre y. Então, x tá aqui, ó, é o zero e o y resultado depois que aplicado na lei de formação. Ó, x 0,5, y 9. X1, Y 18, X 1,5, Y 27 e X2 e Y 36, tá? Então, aqui embaixo tem um lembrete, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, um lembrete. Lembre-se de que no ponto 1 e 18, por exemplo, os números 1 e 18 nessa ordem são suas coordenadas. Então, assim, ó, a primeira coordenada que aparecer, a gente ganha o nome de abscissa. E a segunda coordenada de ordenada. Então, no par ordenado 1 e 18, o número 1 é a abscissa e o 18 é a ordenada, certo? Voltando aqui para cima, ó. Agora, vamos marcar no plano cartesiano os pares ordenados obtidos na tabela anterior, tá? E em seguida traçar a semirreta que passa por estes pontos. Então, aqui, ó, note que no eixo Y adotamos uma escala diferente da usada no eixo X, tá? Ó, aqui fizeram uma escala diferente, ó. Aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Nesse aqui fizeram uma escala diferente, olha. De 3 em 3. Tá?
Provavelmente foi feito isso por ter um número muito grande, 36, e que se a gente fizer 1 a 1, vai ficar muito grande, vai sair do livro, né? Vai ficar difícil de representar. Então, fizeram uma escala diferente neste caso, justamente para poder marcar até o ponto 36, tá? Então, isso é uma exceção, é quando não dá, porque senão a gente faz a mesma escala que tá aqui embaixo, ó, de 1 em 1 só, ok? Bom, então vamos marcar os pares ordenados, ó. Esse par é o par sempre primeiro em X, ó, sempre primeiro em X, tá? Esse tá marcado com os meios porque tem o 0,5 e 1,5, ó, que são metades, ó. É o 0,5 entre o 0 e 1 e 1,5 entre o 1 e o 2, tá? Como a gente quer o primeiro par, que é ó, o 0 e 0 aqui, né? 0,59, ó, 0,5, ó, vai até o 9. Esse é o ponto, ó, do par ordenado, aqui, ó, 0,5 e 9. Próximo, 1 e 18, ó, o 1 até o 18, ó, próximo ponto. 1,5 e 27, 1,5 fica entre 1 e 2 e vai até o 27, o próximo ponto. E o 2 e lá em cima o 36, ó. Aí, o que foi feito? Pegou-se uma régua, né, para traçar, ó, uma reta numérica aqui, unindo estes pontos. O gráfico é de função afim, então, logicamente, a representação gráfica é uma reta. Tá? Não tem como ser diferente quando se trata de função afim. É sempre uma reta. Então, este é o gráfico da função afim que relaciona a distância percorrida y com a quantidade de litros X de gasolina gastos, tá? Esse é um problema que está contextualizado, né? Ele tem ali um enunciado, a partir daí se constrói a lei, a tabela e o gráfico. Isso é muito comum, né? Quando se está tratando de função afim, esse tipo de problema, assim, contextualizado. Na página 41, com continuidade, né? Aqui. Pede para construir o gráfico da função afim dada por y igual a 3x mais 1, tá? Em que x representa um número real. Como x é um número real, então pode ser atribuídos valores para x negativos, positivos, inteiros, racionais, etc. Como eu já tinha falado para vocês, né? Quando for o conjunto dos reais, pode ser qualquer valor pertencente ao conjunto dos reais, tá? Então, aqui, ó, a tabela montada, aqui nós temos x e aqui nós temos a fórmula y igual a 3x mais 1. Então, aqui nós escolhemos alguns valores arbitrários, a gente já tinha conversado sobre isso na aula passada, tô recapitulando, né? Menos 1, 0, 1 e 2. Poderia alguém ter escolhido menos 2, menos 1, 0, 1 e 2? Ou 0, 1, 2 e 3? Poderia, porque a gente não precisa de muitos pontos para construir uma reta. Com 2 pontos nós já conseguiríamos construir uma reta. Mas a gente atribui mais valores para deixar a reta melhor posicionada possível, tá? Normalmente a gente busca valores negativos e positivos e o zero, para ver como se comporta no eixo negativo, no eixo não, nos valores pro lado dos negativos e pro lado dos positivos, tá? Então, agora é só substituir o menos 1 no lugar de x, porque tá dizendo, ó, então vai ficar 3 vezes menos 1 mais 1, igual a, ó, vai dar aqui, ó, vai dar menos 3 mais 1, menos 2. Y igual, esse aqui é o zero, ó, 3 vezes 0 mais 1, vai dar 0 mais 1, 1. 3 vezes 1 mais 1 vai dar 3 mais 1, 4. E 3 vezes 2 mais 1 vai dar 6 mais 1, 7. Pronto. Agora é só marcar os pontos. Menos 1 e menos 2, ó. Menos 1 e menos 2, ó. Vai dar um ponto aqui, ó. Menos 1 e menos 2. Tá? 0 e 1. Quando tiver 0 em uma das coordenadas x e y,
A coordenada que não tem 0, no caso y, que tem 1, vai marcar o ponto exatamente em cima da reta y. Ou seja, a gente vai pegar a reta y e vai marcar aqui em cima no 1. Por quê? Porque x é 0. 1 e 4. 1 em x, 4 em y, aqui, ó. Tá? E o 2 e o 7, que nem cabe aqui, ó. Seria, viu? Ó, esse aqui nem tem o 2 e o 7 como marcar. Com estes 3 pontos, com uma régua, a gente já teria o nosso gráfico, mesmo sem essa última opção aqui, tá? Continuando, né? Nesse caso, o gráfico encontrado é uma reta, como eu já falei. Pode-se dizer que essa reta tem equação 3x mais 1, sim. E isso significa que todo ponto pertencente à reta satisfaz essa equação, sim. Todo ponto pertencente a essa reta, ó, qualquer ponto que seja dessa reta, satisfaz essa lei de formação aqui. Tá? 3x mais 1. Quando se estiver considerando x real, o gráfico de uma função afim é uma reta, que pode ser desenhada caso sejam conhecidos 2 de seus pontos, certo? Perceba que as coordenadas, agora sim, perceba que as coordenadas do ponto em que o gráfico da função intersecta é corta, toca, tá? Intersecta o eixo y são x igual a 0 e y igual a 3. Vezes e 1, igual a 1. Então, é o ponto 0 e 1, tá? O ponto que tem essas coordenadas é dado por 0 e 1. Note também que as coordenadas do ponto em que o gráfico intersecta o eixo x são y igual a 0 e x igual a menos 1/3. O ponto que tem essas coordenadas é dado por menos 1 e 0. Agora eu vou explicar isso para vocês, tá? O que eles estão querendo dizer aqui, né, no nosso livro didático? Que o ponto de intersecção dessa reta com o eixo y, porque esse aqui é o eixo x, que é o eixo das... Ó, aqui. Esse aqui é o nosso eixo x, chamado de eixo das abscissas. E esse aqui é o nosso eixo y, chamado de eixo das ordenadas, tá? Esse aqui é o nosso plano cartesiano. E aqui nós temos a nossa reta, que é uma reta de função afim, tá? Toda reta, ela corta os eixos em algum ponto. Então, o ponto que ela cortou o y foi no 1, tá? E agora, vocês vão descobrir que esse ponto de intersecção da reta com o eixo y é o b daqui, ó, da minha função, ó. O meu b não é mais 1, então, o ponto de intersecção da reta vai ser sempre o b. E o ponto de intersecção da reta com o eixo x vai ser sempre o valor que zera a função, que é o que a gente vai fazer agora, ó. O valor de x para o qual y é igual a 0 é denominado zero da função, ó, afim, ou também raiz da função afim. O gráfico de uma função afim intersecta o eixo x em um único ponto, cuja abscissa correspondente ao zero da função. Por exemplo, nós temos aqui a função 3x mais 1, tá? Nós temos a função, ó, vou anotar aqui para vocês, ó, vamos ver se dá para... Nós temos a função y igual a 3x mais 1, tá? Para descobrir o ponto de intersecção da reta com o eixo x, ó, a gente tem duas coisas que a gente tem que descobrir, ó. O ponto de intersecção, vou botar aqui, ó, da reta com o eixo x, tá? E também o ponto de, ó, o ponto de intersecção
da reta com o eixo Y, porque nós temos dois eixos, né? O eixo X e o eixo Y. Então, eu quero descobrir o ponto de intersecção da reta com o eixo X. O ponto de intersecção da reta com o eixo X, dada a lei aqui, ó, dada a fórmula, é quando zero é Y. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3x mais 1, e no lugar de y eu vou botar zero. Só que em vez de botar igual a zero na frente, eu vou colocar zero para esse lado. Então, eu chamo y de zero e eu acho o valor de x, tá? Que é o ponto de intersecção da reta com o eixo x. Eu vou isolar o x. O 1 tá positivo, passa para o outro lado negativo. X é igual, menos 1 tá multiplicando, passa para baixo dividindo. Então, é x esse valor, tá? Menos 1/3 é o ponto de intersecção da reta com o eixo x. Como é que eu simbolizo isso em par ordenado? O meu x é 1/3 e o meu y é 0, tá? Outra coisa, esse valor aqui, ó, a gente chama de zero da função, ó, ou raiz da função, ó, afim. Zero da função afim ou raiz da função afim. Então, Então, o que que acontece? Eu tenho uma lei de formação y igual a 3x mais 1, tá? E eu quero saber o ponto de intersecção da reta com o eixo x. Eu vou pegar a minha lei de formação e vou igualar a zero. No momento que eu igualo a zero, estou dizendo que o meu y é zero. Daí, trabalhamos, né, normalmente uma equação do primeiro grau e achamos um valor de x. Esse valor de x que é encontrado na função afim, a gente chama de zero da função afim ou raiz da função afim, tá? Por que zero da função afim? Porque agora, nesse momento, se eu pegar esse valor menos 1/3 e substituir aqui, eu zero a minha função. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Se eu pegar aqui o y igual 3 vezes, no lugar de x, eu vou botar menos 1/3, tá? E vou somar com mais 1, ó, substituir. O que que vai acontecer aqui? Eu vou cortar esses 3, menos 1 mais 1, 0. Eu vou ficar com y igual a 0, ó. Então, isso é uma verificação, ó, que eu fiz, tá? Opa, vou chamar aqui, ó, de verificação, tá? Essa é uma verificação que eu fiz, ó, viu? O que que eu fiz? Peguei o meu zero da função e joguei lá a função, realmente zerou. Por isso é zero, porque é o valor de x que zera a função, tá? E vai ser sempre assim? Vai ser sempre assim. Quando pedir para vocês o ponto de intersecção da reta com o eixo x, vocês vão achar pegando a lei de formação, igualando a zero, isolando o x. Ou se pedir, porque depende da pergunta, às vezes pede o zero da função afim, é o mesmo procedimento, tá? E graficamente, ó, olhando que a gente está fazendo esse exemplo, seria esse ponto aqui. Aqui não tá o x, então seria esse ponto aqui, ó, que a gente não marcou, né? Mas que ele está presente aqui, ó. Esse ponto aqui, que tá a reta tá intersectando o eixo x, que é o ponto menos 1/3, ó. Tanto é que ele tá entre menos 1 e 0. Tá? E tem uma outra pergunta, que é o ponto de intersecção da reta com o eixo y.
Nesse caso, é mais fácil, a gente pega a nossa lei de formação, que é y igual a 3x mais 1. Bom, no anterior, o y era zero, quando a gente queria achar o ponto de intersecção da reta com eixo x, né? Agora, o ponto de intersecção da reta com eixo y, o x vai ser zero. Então, nós vamos fazer y igual a 3 vezes 0 mais 1. Y igual 3 vezes 0 é 0, deu 1. Então, esse aqui vai ser o ponto de intersecção da reta com o eixo y. Ou a gente pode escrever o par ordenado 0 em x e 1 em y, ó. Tá? Deixa eu botar aqui que essas são as respostas, tá? Claro que vocês observaram que, como eu vou botar 0 no x e esse termo tá independente, então sempre este valor aqui, que é o b, porque estamos no formato ax mais b, sempre o b vai ser o eixo, é o valor do eixo, o ponto de intersecção da reta com o eixo y, sempre será o b. É necessário colocar o zero aqui para verificar? Não é, tá? Necessário não é, porque sempre será o b, que é o nosso termo independente. Esse será sempre o ponto de intersecção, claro, como cada ponto no plano cartesiano é uma coordenada, então vai ser a coordenada 0 e 1. Se aqui fosse 3, seria 0 e 3. Se aqui fosse menos 2, seria 0 e menos 2. Vai depender, logicamente, do P em questão, tá? Então, agora esse é o ponto de intersecção da reta com eixo Y, tá? O livro explicou, mas, claro, vocês ficam com muitas dúvidas quando olham só no livro, né? Então, eu fiz ali escrevi para vocês rapidinho a explicação. Daí, ele diz aqui que o valor de x para o qual y é zero, ou seja, o valor de x quando a coordenada y é zero, é o zero da função, tá? E o gráfico de uma função afim intersecta o eixo x em um único ponto, cuja abscissa correspondente ao zero da função, tá? Então, na realidade, são informações que a gente já viu ali naquele exemplo dado. Agora, vamos para a página 42. Aqui. Ainda de acordo com o exemplo anterior, qual é o zero da função y igual a 3x mais 1? Ó, perguntou zero da função, vocês vão colocar sem par ordenado. Vão colocar assim, ó, só o valor assim, ó, x igual a menos 1/3, tá? Esse é o zero da função. Quando pedir ponto de intersecção, daí vocês escrevem coordenada, tá? Quando pedir ponto, vocês escrevam assim. Quando pedir zero, vocês escrevam assim, tá? Então, nesse caso, vai ser x igual a menos 1/3. Observe em cada um dos dois casos a seguir os gráficos de duas funções afins distintas, tá? Então, temos dois gráficos. Esse gráfico é da função y igual a x mais 2. E esse gráfico é da função y igual a 3x menos 1, tá? E agora, a partir desses dois gráficos, a gente vai responder algumas questões. Vamos lá, então, continuando a aula. Qual é o sinal do coeficiente a em cada função? Bom, nós vamos olhar a função, nós sabemos que ela é no formato ax mais b, o meu a não está aparecendo nada, então ele é 1, positivo, porque não tem nenhum sinal negativo. Esse a é 3, 3 positivo. Então, nós temos aqui que responder nesse primeiro item, que é positivo, né? O sinal do coeficiente a nessas duas funções é positivo. Segunda pergunta. Qual é o ponto de intersecção da função? Olha, agora tá pedindo ponto de intersecção, ó. Então, vai vir aqueles pares pra gente analisar, ó. Tá? Pares de coordenadas, ó.
Qual é o ponto de intersecção da função com o eixo y? Y, ó, quer saber com o eixo y. Em cada caso. Qual é a sua relação com o coeficiente b? Primeiro, vamos achar o ponto de intersecção. Então, a gente vai ter que ir ali em y e v, ó. Esse aqui é um ponto de intersecção e esse aqui vai ser o outro ponto de intersecção, que é quando a reta corta o eixo y. Quando a reta corta o eixo y. Bom, que ponto é esse? Como é que a gente escreve a coordenada desse ponto? Como está em y, então é 0 em x e 2 em y, tá? E desse ponto aqui, como é que a gente escreve? 0 em x e menos 1 em y, ó. Então, estamos resolvendo a questão, ó. 0 e 2 e 0 e menos 1. Identificamos o ponto, tá? Agora a pergunta, qual é a sua relação com o coeficiente b? A ordenada do ponto de intersecção com o eixo y é igual ao coeficiente b da função. Como eu falei para vocês, ó, a coordenada de y, porque aqui é x e y, a coordenada de y é o próprio b, ó. A coordenada de y é o próprio b. Então, quando a gente está tratando de identificar o ponto de intersecção da função com o eixo y, a gente já sabe que a primeira coordenada é x e a segunda coordenada é o b, tá? Continuando. Qual é o zero? Olha o zero, aquela palavrinha que eu falei para vocês. De cada função. Bom, nós vamos ter que calcular, né? Não temos essa resposta pronta. Então, vou pegar a minha folha aqui, né? Pra gente fazer o cálculo, ó. A primeira função é y igual a x mais 2. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer x mais 2 igual a 0. X é igual a menos 2. Pronto, da primeira função já encontrei. Agora, da segunda função, y igual a 3x menos 1. Então, eu vou ficar com 3x menos 1 igual a 0. Continuando o cálculo, 3x igual a 1 positivo, né? Porque trocou de lado. E isolando o x, o 3 que está multiplicando passa para baixo, dividindo, tá? Então, resposta, ó, menos 2 e 1/3, ó. Menos 2 e 1/3. O valor de x nem sempre corta exatamente em cima de um ponto, como aqui, ó. Então, nesse caso, cortou e eu não sei qual é esse valor. Então, sempre que pedir o zero da função, vocês vão fazer esse cálculo para confirmar. Esse até não precisaria, porque cortou bem em cima do menos 2. Mas esse caso aqui, sim, precisaria de cálculo, tá? Então, vocês têm que fazer esse cálculo de pegar a função dada igualar a 0, botar 0 no lugar de y, para achar o zero da função. Tá? Próximo. Se substituirmos valores cada vez maiores em x, o que ocorre com os valores de y? Vão aumentar, então eles aumentam, ficam cada vez maiores. É só fazer um teste, ó. Vamos botar aqui. Eu tenho 1. 1 mais 2, 3. Então, o y é 3. Se eu botar 2 em x, 2 mais 2, 4. Aumentou y. Se eu botar 3, 3 mais 2, 5. Aumentou y. Tá sempre aumentando, tá? Então, aumentam, ficam cada vez maiores. O que que acontece? Ao observar os gráficos das funções
y igual a x mais 2 e y igual a 3x menos 1, você pode perceber que à medida que os valores de x aumentam, os valores correspondentes de y também aumentam. E o que a gente quer chegar? Eu quero chegar que quando isso ocorre, dizemos que a função é crescente. Então, nós temos aqui duas funções crescentes, tá? Como verificar se uma função é crescente? Dica 1. O A tem que ser positivo. O A é o valor que acompanha o X, tá? Então, aqui, ó, mais uma dica que eu vou botar aqui para vocês, ó. Tá? Tudo as anotações pra gente ir lembrando, ó. Função... Opa, peraí que eu tô aqui na câmera. Função crescente. Não esquecendo. O A tem que ser positivo, ou seja, maior do que 0, tá? Não esquecendo que uma função, ela tem ela tem formato x mais b, que esse aqui é o nosso A. Ou seja, o valor que acompanha x, tá? Isso olhando pela função, né? Que pode ser y ao invés de f de x. Agora, se olharmos pelo gráfico, vocês vão pensar em algo subindo, tá? Vocês vão olhar da direita, ó. Vocês vão olhar aqui, ó, da esquerda, desculpa, da esquerda, sempre da esquerda para a direita. Começando do ponto de início aqui, da esquerda para a direita, ó. Esse lápis, ó, ele tá subindo ou ele tá descendo? Ele tá subindo, então a função é crescente. E esse aqui, ó, esse lápis aqui, ó, começando de baixo para cima, ele tá da esquerda para a direita, ó, tá subindo, então a função é crescente. A função crescente sempre vai estar declinada para o lado direito, sempre, ó. Sempre vai ser declinada para o lado direito, tá? Se quiserem botar uma observação. Agora, a gente vai para um caso 2. A gente estudou o caso 1, né? Agora, nós vamos estudar o caso 2. Hoje temos 2 períodos, então a gente consegue ver mais coisas, tá? Caso 2. Aqui. Temos duas funções, ó. Y igual a menos x mais 2 e y igual a menos 3x menos 1, tá? Praticamente a mesma função, só que tem um sinal, elas são iguais com o sinal negativo no A. Vocês já viram que ficou completamente diferente o sentido. Olha aqui, nesse caso, ó, tava para cá, olha nesse caso aqui, para cá, tá? Então, a gente vai voltar aqui e vai analisar, mas vamos seguindo a ordem do livro. Isso é na página 42. Agora, eu tô virando para as perguntas da página 43. Tá? Então, agora nós vamos para as perguntas da página 43. Agora, responda aos itens a seguir. Qual é o sinal do coeficiente A em cada função? Tá? Então, vou ter que ficar virando para vocês olharem, não faz mal, a gente se adapta aqui, ó. Negativo, o nosso A é negativo, ó. O valor que está na frente de x é negativo. Então, aqui nós vamos dizer que é negativo. Qual é o ponto de intersecção com o eixo Y? E qual é a relação com B? A mesma coisa que eu fiz no outro, ó. Eu vou olhar aqui o gráfico, né? E vou olhar o meu Y. E vou marcar aqui, ó. Esse é um ponto. E esse aqui é o outro ponto. Olhando graficamente, ó, vai ser o 0 em X e 2 em Y. E aqui, olhando graficamente, vai ser o 0 em X e menos 1 em Y. O que acontece? O que vocês observaram daqui? Ó.
ficou os mesmos, né? Os mesmos do exercício anterior. Por quê? Porque o ponto de intersecção com o eixo Y, o que importa é o B, ó. E olha, o B é 2, que é o que representa o Y, e aqui é menos 1, que é o que representa o Y. Então, se vocês olharem bem, vocês vão observar que esse aqui, ó, ele tem o mesmo ponto de intersecção do caso lá de cima, do caso 1, e esse aqui também. Por quê? Porque o que interfere nesse ponto de intersecção é o B, e o B é o mesmo lá de cima, tá? Então, continuando, ó. 0 e 2 e 0 e menos 1. E aqui a ordenada do ponto de intersecção com o eixo Y é igual ao coeficiente de B, tá? A mesma coisa que nós respondemos no exercício anterior, quando a função era crescente. Qual é o zero de cada função, tá? Então, agora a gente vai calcular o zero dessas funções, tá? Então, nós temos ali, ó, deixa eu pegar aqui a função, é menos x mais 2, né? Y igual a menos x mais 2. Então, eu vou pegar aqui menos x mais 2 e vou igualar a zero, tá? Então, eu vou pegar o quê? Eu vou deixar aqui menos x e vou passar o 2 para o outro lado negativo. Daí, nós multiplicamos por menos 1 e ficamos com x igual a 2. Achei o primeiro zero. E a outra, ela é menos 3x menos 1, né? Então, é y igual a menos 3x menos 1. Y não. Pera aí, só um minutinho. Vamos apagar aqui, né? Que não é assim que a gente vai fazer. Agora, a gente vai colocar menos 3x menos 1 igual a 0. Menos 3x igual, 1 passa para o outro lado positivo. E aqui tem x. Vocês podem passar todo o menos 3 dividindo? Pode. Mas, às vezes, vocês ficam inseguros. Neste caso, multipliquem por menos 1, tá? Não tem problema. X é igual a menos 1/3. Então, achamos as raízes da função dada ali, tá? Então, é 2 e menos 1/3, ó. Então, aqui, raízes ou zero é a mesma coisa, né? Qual é o zero de cada função? É 2 e menos 1/3, respectivamente. Tá? Então, eu já mostrei para vocês como acha o ponto de intersecção com o eixo Y e mostrei para vocês como calcula o zero da função. Então, continuando. Se substituirmos valores cada vez maiores em x, o que ocorre com os valores de y? Diminuem, ficam cada vez menores. Vamos testar? Vamos pegar uma função simples aqui, essa aqui. Vou substituir aqui 2. 2, ó, 2 é um número grande. Vai ficar menos 2 mais 2, 0. Diminui o y. Agora, eu vou substituir 3. Menos 3 mais 1 vai ficar menos 1. Menos 1 é um valor menor. Então, vai diminuindo. Ó, então, quanto maior os valores de x, menor os valores de y. Isso caracteriza o quê? Ser uma função decrescente, tá? Então, agora, a gente vai completar ali o que faltava, ó. Porque eu botei função crescente, só que agora eu vou botar a decrescente, ó. Função decrescente. Então, o que que significa? Que o A é menor que 0, ou seja, são os negativos, tá? E significa que a minha f de x vai ser, ó, aqui vai ter menos ax mais b, o meu A vai estar negativo, tá? E nesse caso, o meu A tá positivo. Isso olhando
diretamente para a nossa lei de formação. Se olharmos graficamente, fica diferente, tá? Então, isso é um olhar direto para a lei de formação. Se nós olharmos o nosso gráfico, a gente vai fazer aquela análise que eu estava fazendo antes, ó. Da esquerda para a direita, ó. Da esquerda para a direita não pode começar aqui, senão eu vou ir para a esquerda, ó. Tem que começar nessa ponta. O que acontece indo em direção à reta aqui, ó? Vai caindo, vai diminuindo, ó, vai decrescendo, ó. Tá lá em cima e vai decrescendo, tá? A mesma coisa aqui, eu não posso começar nesse ponto, eu tenho que começar desse, porque o sentido é da esquerda para a direita. Então, eu vou começar lá de cima, ó. O que tá acontecendo aqui, ó? Tá decrescendo, ó, tá? Então, é diferente, esses aqui, ó, estão crescendo, os dois. Claro, um com uma inclinação maior, outra com uma inclinação menor, mas sempre crescendo. E nesse caso aqui também, ó, uns com uma inclinação maior, outras menores, mas sempre, ó, decrescendo. Então, a inclinação do decrescente é para a esquerda e a inclinação da função crescente é para a direita, tá? Repetindo, né? A inclinação da função crescente, ó, é uma inclinação para a direita. E a inclinação da função decrescente é uma inclinação para a esquerda. Bom, então, concluindo, né, esse exercício aqui, ao observar os gráficos das funções y igual a menos x mais 2 e y é igual a menos 3x menos 1, você pode perceber que, à medida que os valores de x aumentam, os valores correspondentes de y diminuem. E quando isso ocorre, dizemos que a função é decrescente, tá? Então, tem várias formas de analisar se a função é crescente ou decrescente. A mais comum é olhar o sinal do A, que essa é a mais fácil, né? Ou até mesmo olhando o gráfico, a gente visualmente já tem essa identificação, ok? Então, o que aprendemos? Aprendemos que função afim tem o formato y igual a x mais b. Aprendemos que nós podemos, através de um problema, escrever uma lei de formação, e através dessa lei de formação, a gente pode montar uma tabela, onde através dessa tabela, a gente forma pares ordenados, que nós marcamos esses pontos num gráfico, né, num plano cartesiano, e traçamos o nosso gráfico. Aprendemos que gráfico de função afim é uma reta. Aprendemos que ponto de intersecção do eixo y com a reta é sempre o b da função. Aprendemos que zero da função afim é pegar a função igualar a zero e achar o valor de x, que zera a função. Aprendemos o que é função crescente e decrescente, né? Quando A é positivo, a função é crescente. Quando A é negativo, a função é decrescente. E também podemos olhar através do gráfico pela declinação. A função crescente fica com declinação à direita e a função decrescente com declinação à esquerda, tá? E agora, vamos continuando aqui. Analisando os gráficos das funções dos itens anteriores, é possível observar que, quando o coeficiente A da função é positivo, a função é crescente. E quando A é negativo, a função é decrescente. É exatamente o que eu falei.